Quantas vezes você não procurou por alguma coisa na internet e se deparou com resultados muito semelhantes àquelas últimas navegações que você fez, ou mesmo algum assunto que você conversou com algum amigo perto do aparelho celular? Cada vez mais estamos presos em bolhas, com pessoas, assuntos e opiniões semelhantes aos nossos. Na internet, no começo da sua história, havia uma promessa utópica de que ela seria um encontro de diversidade de opiniões, de culturas, mas não é o que a gente vê hoje. Fico pensando que, no fundo, o que guia isso são os algoritmos, né? Que são aquelas linhas de programação que definem como os sites funcionam, os apps funcionam, quer dizer, eles estão cada vez mais comerciais, estão mais próximos das empresas. Então, propositadamente, você fica preso num universo de consumo, sobretudo parecido com o teu, né? Estava conversando com a nossa querida Laura, cinegrafista aqui do LabMe. Laura, o que você procura, assim, mais termos culturais na internet em busca? Eu procuro um estilo de música coreana chamada K-pop. Muito provavelmente, se você vai procurar sobre música em geral, você vai acabar caindo no K-pop, porque o seu algoritmo está, de certa maneira, viciado, né? E a bossa nova, coitada, que é um ritmo tão diferente, vai requerer algum esforço teu para chegar em assuntos relacionados a ela, né? Como furar essa bolha? Esse é o assunto do episódio de hoje do Idade Mídia. Hoje, para tentar entender como isso funciona na educação, a gente foi numa escola de ponta, uma escola municipal chamada Projeto Âncora, muito diferente, que aposta mesmo na diversidade dos alunos e nas conversas para que eles possam romper essas bolhas de opinião. E de volta no estúdio, estamos com Rodrigo Mendes. Vamos conversar com ele, que dirige uma escola e aposta no debate como instrumento de diversidade e multiculturalismo. Eu não quero sofrimento para os meus filhos, eu quero que a educação seja apenas uma continuidade, casa, escola, escola, casa. Restauração da relação, ela vai no seu íntimo. Você vai pôr na mesa todos os seus sentimentos, então assim, você tem que se expor. Não existe como você cuidar do socioemocional sem exposição. E a exposição tem que ser mútua. Existe hoje uma pedagogia que é toda nossa e que ela não é completa. Ela está sempre em construção. Eu nasci no interior do estado do Rio, na cidade de Nova Friburgo. Já trabalhava com informática informalmente, como estagiária e tal. Então, desde 15, 16 anos, eu comecei a trabalhar e não parei mais. A ponto de, com 20 e poucos anos, estava coordenando equipe, né, gerenciando o projeto. Até que, em 2011, eu precisei fazer uma cirurgia de coluna. E aí pronto, eu já não era mais a mesma. Quando eu voltei ao trabalho, eu trabalhava numa multinacional na época, voltei para a mesma função. Eu já não desempenhava da mesma maneira. Por exemplo, eu era responsável por contratações e demissões. Não conseguia mais demitir ninguém. E aí eu já não era mais funcional dentro daquela corporação. E, de fato, eu já não estava mais feliz também. Então, eu fui demitida. Eu já era separada, criava meus 3 filhos sozinha. E aí eu fui ser pipoqueira na escola dos meus filhos. Justamente por eu estar mais presente e, de fato, desempenhar a minha maternidade, eu fui percebendo que a educação que eu me dispus a dar em casa foi desenvolvendo neles um comportamental tal que as escolas já não eram mais compatíveis com isso. Nesse sofrimento deles na escola, eu comecei a receber advertências, suspensões. E aí, numa dessas reuniões de suspensão, terminou a reunião, eu assinei a suspensão, já desanimada, indo embora, uma professora me chamou e falou: "Você sabe que o problema não está com seu filho, né? Lá em Cotia tem uma escola chamada Projeto Âncora, que foi inspirada na Escola da Ponte." Nossa, falei, bom, Escola da Ponte eu conheço. Vou lá. Aqui foi onde tudo começou. A fundadora Regina conta pra gente que ela sonhou isso como uma cidade. Você pode olhar as ruas ao redor e aqui como a praça principal. Então, o circo é onde a população se reúne e onde a interação humana acontece. É por isso que tem essa energia. A gente sabe, aqui, a diversidade só se dá a partir da individualidade, ou seja, do respeito
ao indivíduo. Cada um é cada um e ponto. É o que acontece aqui, por exemplo, num estudo. Uma criança pode escolher fazer algo que só ela quer fazer. Um grupo pode resolver estudar um conteúdo, desde que cada indivíduo, de fato, esteja presente ali. Que não exista a situação de você ficar cedendo porque o grupo decidiu, né? Aporte qual é a sua necessidade, talvez enriqueça a necessidade desse grupo. Vamos dialogar e vamos sempre trocar. Então, eu preciso comunicar ao outro o que eu quero. Isso num ambiente familiar ou num ambiente de escola. Então, como é que o educador vai saber o que a criança quer estudar se ela não fizer minimamente uma troca, né? Então, assim, a relação é muito importante. E a transparência, né? Você ser realmente você naquele momento ali. Essa é a parte onde as crianças desempenham o que a gente fala de estudo autodirigido, né? Então, parte do processo de estudo da criança pode ser uma pesquisa nos meios digitais, pode ser uma pesquisa na internet, mas a gente sempre estimula, a gente indica os livros que tem aqui, ou faz parte do trabalho da criança encontrar um livro que tenha o recurso que ela está buscando. As redes sociais, elas trazem também um fator complicador nisso daí, tanto na família quanto na educação. Ela estimula que você finja. O que faz a gente criar uma falsa realidade é você não se sentir de fato presente, participativo. Então, a gente cuida muito desse assunto aqui. Inclusive, na minha família e aqui na escola, a gente cuida muito do assunto eletrônico. Aqui é permitido, dentro da minha casa também é permitido, a partir de combinados. Então, para que você vai usar? Tem que ter um propósito. Não pode ser unicamente diversão, mas pode ser também diversão. Mas por quanto tempo? Em que horário? A gente tem que ter consciência que a gente está vivendo o novo junto com o velho. Então, a partir de uma real democracia, né, e da colaboração de todo mundo, as duas coisas vão conviver em paralelo por um tempo. Então, é natural o processo. Assim, aqui dentro, a gente vivenciou um pouco disso, né? É uma onda. Ela vai absorvendo naturalmente pela prática. Então, assim, você não precisa fazer esse movimento de ir lá abraçar a pessoa, basta você ser o exemplo, você vivenciar. A pessoa vai te ver tão bem que ela vai perguntar, o que você está fazendo? Posso entrar nessa? Como furar as bolhas de opinião da internet e também as bolhas da vida real? Por que não? Estou aqui com o Rodrigo Mendes, hoje no Idade Mídia, que é professor de Biologia e também coordenador de Ciências da Natureza e Matemática da Escola Mobile. Rodrigo, muito obrigado por participar do programa hoje. Prazer, Ale, conversar contigo. E você tem um histórico, eu acho, de trabalho cultural muito intenso, assim, dentro do seu olhar pedagógico, né? Como você enxerga essa relação entre diversidade e educação? Ale, eu sou biólogo, né? Então eu sou suspeito para falar, porque diversidade é um valor para a biologia, né? Perceber a diversidade das várias entidades biológicas é algo intrínseco da nossa formação. Quando a gente chega na sala de aula, é muito visível essa diversidade humana, cultural, mesmo em grupos mais homogêneos. Mas é importante sempre intensificar isso, né? Colocar a diversidade como um valor. Quanto mais diverso um ambiente é, o olhar do indivíduo é, melhor. Ele consegue captar mais camadas de complexidade da realidade. Se a gente imaginar uma escola mais antiga, em que o professor é o centro da aula e que a tarefa dele é transmitir ideias, não existe diversidade. Por falar em diversidade e o mundo real, vamos abrir agora para o diverso, para os nossos estudantes aqui do LabMe, que na verdade é o Laboratório de Educação Midiática que está por trás do programa Idade Mídia. Como um cidadão fora da sala de aula pode começar a perceber que ele não está se questionando, não está buscando informações, novas informações, diferentes das que ele já tem? A gente não tem muita consciência das questões que nos deixam mergulhados, né, na realidade. Então é muito difícil ter esse olhar crítico da própria experiência. Eu fiquei pensando, enquanto você perguntava, se eu consigo fazer isso na minha vida. Isso só reforça a nossa discussão anterior do tempo privilegiado que a escola, a universidade tem,
para desenvolver isso. Porque depois, sozinho, é muito difícil fazer isso que você fala. De não ter medo do embate de opiniões, por mais polarizado que ele seja, faz parte, é um dever da escola? Eu acho que o professor ele tem que ter esse olhar atento, né, para ver qual é a cultura das juventudes ali presente na sala de aula, como eu vou trazer esses diferentes conhecimentos, qual é o repertório que eu tenho, quantas coisas eu tenho aqui pelo cenário que vão me permitir enxergar mais coisas no mundo. Esse é um valor importante. Eu acho que cada professor, dentro da sua área, da sua disciplina, tem que ter esse viés cultural. Se eu não me conectar com esse tempo do contemporâneo, o que atravessa esse indivíduo hoje, eu não estou mais falando com o mundo real, eu estou falando sozinho, né? Você acha que muitas vezes as escolas, os professores, eles não aplicam esse tipo de dinâmica, esses debates, pela repercussão que pode gerar fora da escola, ou porque os professores, o corpo docente, eles não têm um planejamento, uma forma de pensar em como aplicar esse tipo de dinâmica? Nos dias de hoje, existe um movimento de perseguição ao trabalho docente. Então, isso cria um ambiente de medo para os professores. Porque talvez eu nunca tenha aprendido como mediar debates. Eu sei todo o conteúdo da biologia, mas como debater biologia, eu não aprendi. Vivo num tempo em que todo mundo está filmando a minha aula, querendo me denunciar para a polícia, se for o caso. Tem esses movimentos sociais que pedem isso. E que pensar diferente não é um valor para toda a sociedade. Então, os professores, boa parte deles, falam, eu prefiro me proteger no meu conteúdo específico, não construir essas ferramentas com os alunos mais democráticas, porque eu corro risco. Então, por isso, eu acho importante uma luta diária por esses princípios na educação, de que, olha, é o espaço da divergência, é o espaço da diversidade. Se eu reconheço que a escola é um ambiente para isso, defendo esses valores, eu vou encontrar meios de proteger também o trabalho do professor. Mas como que dentro da sala de aula a gente leva essa discussão para o estudante, para o aluno ter essa representatividade no seu discurso? Eu sou defensor de duas práticas e é quase um mantra que eu falo. Eu vou dar um exercício de genética muito simples para eles. Resolve aí esse problema, um problema muito tradicional, não estou esperando nada muito complexo. Quanto deu a resposta de cada um de vocês? Eles esperam que eu corrija isso. Eu falo, então, agora que vocês já trabalharam individualmente, vocês vão levantar e procurar pessoas que responderam coisas diferentes de você. E você vai tentar convencê-las que elas estão erradas. Agora, uma segunda prática que também virou mantra é eu, no centro dessa discussão agora, eu quero saber o que você respondeu para o exercício tal. Em vez de emitir um feedback para o aluno, eu falo assim, alguém discorda desse colega? E aí os alunos levantam a mão. Eu falo, então conta para ele o que você pensa sobre o que ele falou. Práticas muito simples do diálogo que a gente perdeu. A cidade educa tão quanto a escola, os aparelhos culturais, os aparelhos sociais e a mídia. E um dos projetos que a gente fez, a gente desenvolveu cartazes para colocar no metrô aqui na cidade de São Paulo. E a discussão era o que a gente vai colocar no metrô para as pessoas pensarem sobre esses assuntos. A gente colocava perguntas. Você acha que a habilidade esportiva está no DNA? Você acha que o desejo por pessoas do mesmo sexo ou do sexo oposto está no DNA? Se você quiser saber mais sobre isso, entra nesse link. E aí era fantástico, porque a gente colocou uma hashtag e a gente foi acompanhando. E as pessoas debatiam, falavam assim, eu acho que sim, e daí marcava, eu acho que não. E tinha o link lá que explicava, dava a visão da ciência sobre aquilo, mas sem a ideia de que, olha, é o único conhecimento possível. Rodrigo, super obrigado pela sua presença no programa hoje. E vamos ampliar o debate de hoje e furar as bolhas usando a hashtag Idade Mídia nas redes sociais. Eu queria agradecer aos alunos do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo pela participação e eu aguardo você no próximo programa. Até lá!